Jesus. Irmãos, receba a paz do Senhor Jesus. Glorificado seja o nome do Senhor. Fico muito feliz de estar aqui, nessa casa de oração, essa bênção. Aos pastores dessa casa, obrigado pela confiança. Deus abençoe o pastor Rafael, pastora Letícia. Espero não ter errado os nomes. Deus abençoe grandemente, irmãos. A ponte a qual foi feita para estarmos aqui foi através daquela bênção do Gabriel e da Natasha, um casal que nós amamos muito. Nesta noite, irmãos, eu me faço acompanhado de pessoas cheias de Deus. Eu me faço acompanhado da minha noiva, uma promessa na minha vida que Deus me deu, resposta de oração. E me faço acompanhado também de uma cantora abençoada, que o céu desce, irmãos, Adriele. Deus abençoe grandemente. Irmãos, nessa noite eu trago a paz dos meus pastores. Nós congregamos na Assembleia de Deus, como já foi dito, Assembleia de Deus do Belém, setor 39, ali na parada 15 de novembro. Nós trazemos a paz dos nossos pastores, pastor Gessé e de sua esposa, pastora Cleide. Quantos recebem a paz dos nossos pastores? Digam amém. Amém. Glória a Jesus. Irmãos, sem perca de tempo, abra comigo a sua Bíblia, livro de Mateus. Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Mateus, capítulo de número 3, verso de número 1 e 2. Aleluia. Quem encontrou, diga amém. Amém. Mateus capítulo 3, verso 2. Assim está escrito: naqueles dias veio João, o Batista, pregando no deserto da Judeia e dizendo: arrependei-vos, 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 porque o reino do céu tem se aproximado. Irmãos, por um momentinho só, curva a sua cabeça só um instante. Senhor Deus Pai, Pai querido, Pai amado, Jesus, aqui nós estamos, Senhor, não para receber algo de homens. Nós não estamos aqui, Senhor, para receber algo de pastores. Nós não estamos aqui, Senhor, para receber algo de mim, Senhor. Pai, fale com a tua igreja. Pai, nos ensina, nos exorta, nos faz, Pai amado, Pai querido, sair daqui, Senhor, diferente de como entramos, Pai. Não para a nossa glória, mas para que o seu nome seja glorificado. Em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, irmãos, em nome de Jesus. Glória a Jesus. Irmãos, eu prometo que eu serei bem breve. Eu prometo que eu serei bem objetivo. Mas eu preciso da sua atenção. Por favor, me dê a sua atenção. Nós vamos entender juntos algumas lições e alguns questionamentos que o Espírito Santo fez em minha mente enquanto estudei sobre esta mensagem. Eu queria compartilhar junto com os irmãos. O Evangelho de Mateus, no capítulo de número 3, como nós lemos, esses 2 versículos, é simples a narrativa. Ele fala sobre um homem chamado João, e ele tinha a função de batizar pessoas. Ele batizava, por isso que ele é conhecido como o Batista, e ele estava pregando no deserto, e a mensagem dele era bem objetiva e dura: se arrependam, porque o reino do céu se aproxima. A mensagem dele não era uma mensagem egocêntrica. A mensagem dele não era uma mensagem que traria para os seus ouvintes bênçãos financeiras ou materiais. A mensagem de João não traria para os seus ouvintes, talvez, um gosto de ouvir aquilo, porque é pesado ouvir isso. Mas a mensagem de João produzia algo que nenhuma outra mensagem pode produzir: arrependimento. E eu fiquei me questionando sobre este texto. Se arrepender
Por quê? Se arrepender do quê? E se arrepender para quê? Eu fiz esses 3 questionamentos. Por quê que João está pregando para o povo se arrepender? João quer que o povo se arrependa do quê? E para quê? Qual que é o efeito do arrependimento? O que João quer produzir através desta mensagem? Pela graça, Deus, Ele tem mostrado isso. Eu queria compartilhar com os irmãos. Olhe para cá, para entrarmos no contexto desta mensagem. É importante entender quem é João, qual que é a função dele e o porquê dele estar ministrando esse tipo de mensagem. A Bíblia ela relata no livro de Lucas, capítulo de número 1, sobre um casal, um sacerdote, cujo seu nome é Zacarias, e a sua esposa, cujo nome dela é Isabel, ou em algumas traduções bíblicas pode estar como Elizabeth. E eles tinham um problema. Eles eram já avançados de idade e a sua mulher ainda era estéril. Então eles não tinham a possibilidade humana de gerar nenhum filho. Humanamente era impossível com que eles gerassem filhos. A Bíblia ela vai dizer que enquanto este sacerdote, cujo seu nome é Zacarias, ele entra no templo para oferecer sacerdócio, para sacrificar, para queimar incenso a Deus. O povo está do lado de fora orando. E um anjo ele se aparece para Zacarias do lado do altar de sacrifício. Aí a Bíblia diz que Zacarias, a princípio, ele fica com temor, ele sente medo. Aí o anjo olha para ele e diz: Zacarias, não temas, a tua oração foi ouvida. E eis que a tua mulher, Isabel, gerarás um filho, e tu chamarás ele de João. Então nós vemos que aqui já tem uma promessa sobre algo que humanamente é impossível de acontecer. Na cabeça de Zacarias poderia ser apenas mais um ofertório. Na cabeça dele poderia ser apenas mais um culto. Na cabeça dele seria apenas mais um sacrifício. Mas Deus marcou uma data especial para mandar uma mensagem para ele. Só que João, ele foi tão premeditado por Deus, que a primeira profecia sobre a vinda de João não foi essa, foi antes. Lá no livro de Isaías capítulo de número 40, verso de número 3. A Bíblia, ela diz que o profeta, ele escreve que a voz que clama no deserto, ela prepara um caminho do Senhor. Aí a Bíblia vai dizer que, a princípio, Zacarias, com o temor, ele fica incrédulo ao receber esta mensagem do anjo. Aí o anjo diz que João, ele seria alguém diferente. Ele não beberia vinho, ele não beberia bebida forte, ele deveria ser separado. Desde o ventre da mãe ele seria cheio do Espírito Santo, e que diante dele iria poder como o de Elias. E detalhe, o poder que ele iria usar não seria para vanglória, mas seria para converter os corações de Israel. Irmãos, aqui eu aprendi uma lição muito importante. A primeira coisa, mesmo João sendo alguém já premeditado, mesmo João sendo parte do plano de libertação, mesmo ele já sendo cheio do Espírito Santo desde o princípio que eu digo, desde o ventre da própria mãe, ele precisava orar e vigiar. Promessa não salva crente se você não fazer a sua parte. Quer um exemplo bíblico? Eu vou te dar um exemplo. A gente vai fazer aqui vamos reparar sobre esses dois exemplos. A Bíblia vai relatar sobre um outro homem que
fez parte de um plano de salvação, fez parte de um plano de libertação, que o Espírito do Senhor se apoderou dele desde novo. Um homem chamado Sansão. Tem alguém que já está ligado ali. Sansão. Olha que interessante. A mãe dos dois era estéril. O pai recebeu a mensagem de um anjo dos dois. Ambos eram promessa para ajudar na libertação. João preparando o caminho para Jesus, e Sansão libertaria o povo dos filisteus. Ambos eram cheios do Espírito Santo. João desde o ventre, e Sansão, o Espírito do Senhor se apoderava dele. Mas sabe qual a diferença deles? Que João guardou princípio e viveu promessas. Sansão brincou de quebrar princípio e de herói virou palhaço. Então a primeira coisa, não é porque você recebeu promessa que você não tem que vigiar e orar. Não é porque você recebeu uma promessa que você não tem que fazer a sua parte. De novo, arrependei-vos. Eu quero deixar isso bem claro nessa ministração. Arrependei-vos. Aí a Bíblia ela vai dizer que Zacarias, ele fica incrédulo nisso. O anjo faz com que ele fique mudo, ele dá uma mensagem, Zacarias fica mudo, João nasce. Depois que João nasce, ele cresce, ele vai se desenvolvendo e ele começa a pregar a palavra. Outra lição que o Espírito Santo me tocou tremendamente. A Bíblia ela diz, ela é bem enfática em dizer, eu vou ler aqui, não precisa abrir, mas me acompanhe com os ouvidos. O livro de Lucas, capítulo de número 1. Verso de número 16 e 17. E converterá muitos dos filhos de Israel. O anjo está dizendo sobre João. Ao Senhor seu Deus. E irá diante dele no espírito e no poder de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos, dos desobedientes à prudência, e tornar justos, tornar pronto um povo preparado para o Senhor. Você percebe que João, ele recebe poder, mas o poder não é para a glória dele. João, ele recebe algo, mas isso não é dele. Ele só recebeu, é como foi dito pelo pastor, está administrando, mas não é dele, já tem dono. O poder não é dele, então ele não se gloria nesse poder, o poder já é de alguém. Porque a gente vai se gloriar num azeite que não é nosso, a gente recebeu dele. Foi a gente que produziu a azeitona? Não. O azeite é dele, a gente só faz, administra. Aí João, ele tem a missão de preparar o caminho. Só que eu fiquei me questionando, como que João vai preparar o caminho? E algo maravilhoso me veio dentro da Bíblia. Irmãos, a Bíblia ela diz que João, ele está preparando o caminho do Senhor. O caminho não é para o Senhor passar. Deus não precisa de preparo. Jesus, ele não precisa que a gente pavimente um caminho para ele. Ele é o caminho. Para que João está fazendo isso, Alisson? O caminho não é para Jesus passar, como se ele precisasse da nossa ajuda. Não. João está preparando o povo para receber Jesus. Não é Jesus que precisa de preparo, é a gente. Para receber ele. Aí, Alisson, como que ele prepara o povo? Arrependei-vos. Arrependei-vos. Só que ele é enfático, a Bíblia ela diz. João, ele preparava o caminho, fazia plano os caminhos do Senhor. Como que ele preparava, Alisson? Ele fazia com que eles confessassem os seus pecados e batizava eles. Ele estava preparando o povo para receber Jesus. Alisson,
porque João tem tanta preocupação em preparar o povo para receber Jesus. Este mesmo livro de Mateus, no mesmo capítulo, só a gente descer um pouquinho os versículos, o verso de número 12, João ele fala sobre alguém que está vindo. Ele dá uma descrição sobre este alguém. A sua joelha está em sua mão, e ele limpará minuciosamente a sua eira. Recolherá no celeiro o seu trigo, mas queimará a palha no fogo inextinguível. O que João está falando, Alisson? João está dizendo que está se aproximando alguém que tem em sua mão uma joeira. O que é joeira, Alisson? É como se fosse uma peneira, só que é uma peneira bem fina, e ele vai limpar com cuidado a eira. A eira nada mais é do que um ambiente onde o povo guardava o trigo. A eira, ela é um ambiente onde o povo deixava guardado o trigo. Só que no meio do trigo também tem palha. Então a joeira, ela serve para separar o que é trigo e separar o que é palha. O trigo, esse alguém que está vindo vai guardar. Mas e a palha? A palha vai queimar no fogo. João, sabendo disso, ele vai pregar para o povo: se arrependa. Sabe por quê? Não é porque eu sou bom, mas é porque está vindo alguém, e se você for palha, você vai queimar no fogo. Se você for palha, você vai queimar. Então, pelo amor de Deus, se arrependa. A pregação de João não é para levantar o ego de ninguém. A pregação de João não é para atrair câmeras. Não é para atrair holofote. Será que João teria espaço nos altares de hoje? Ele diz que está vindo alguém. Esse alguém vai limpar. Ele vai passar peneira em tudo. E detalhe, ele não vai limpar relaxadamente, ele vai limpar minuciosamente cada pedaço. Se arrependa. Então nós chegamos à primeira resposta. Por que se arrepender? Porque tem alguém que vai medir, ele vai passar peneira em tudo. Ele vai passar peneira minuciosamente. Se arrependa. Alisson, se arrepender do quê? A Bíblia ela vai dizer, desde Gênesis, sobre um homem que tinha um contato 100% com Deus. Ele falava com Deus. Deus descia no jardim e conversava com ele. Este homem chamado Adão, ele perde a intimidade com Deus por conta do pecado. Aí a forma da humanidade, que é Adão, ficou completamente caída. Então todos que vieram após Adão já foram concebidos em pecado. Davi, ele diz no Salmo 51, se não me falha a memória, versículo 5. Gerado fui em pecado. Concebido na minha mãe já estava em pecado. Não é porque ele é fruto de um adultério. Não. É porque desde Adão, a natureza dele já estava caída. Adão é a forma da humanidade. É como se você fosse assar um bolo, a forma caiu e amassou. O bolo vai sair, mas vai ficar com o mesmo defeito da forma. Quando Deus cria a humanidade, ele cria Adão, ele faz Adão a sua imagem e semelhança. Se Adão é a forma, você acha que ele queria encher a terra do quê? Da imagem e semelhança dele. Mas a gente que é teimoso, a gente que só aprende quando erra, perdemos aquilo que era mais valioso para nós: a intimidade com Deus. Depois de Adão, já que é a forma, todos após ele
carregam o mesmo pecado, por natureza, irmãos, isso aqui é muito forte que eu vou dizer. Nós somos tão miseráveis, mas tão miseráveis e pecadores, que a nossa recompensa é um inferno. Qualquer coisa fora disso já é lucro. A gente não merece. A gente não merece. Nós nunca fizemos nada para receber. Alguém aqui pode se dizer, eu fiz isso para ficar perto de Deus? Fez nada, irmão. Se não fosse Deus para te dar força, nem aqui você estava. Se não fosse Deus para te ajudar, nem orar, você orava mais. E se você ora, é porque você é fraco. Se você não precisasse orar, se você precisa orar, para que você precisa orar se você é forte? A gente é fraco. A gente jejua não é porque a gente é forte, é porque a gente é fraco. A gente precisa jejuar porque a gente é fraco. A gente não vigia, a gente não lê Bíblia porque a gente é forte. Não, porque a gente é fraco. A gente precisa disso. E mesmo assim continua fraco. E tem gente que acha que mesmo sem fazer isso está forte. Não está. Aí João, ele quer limpar agora o povo de uma coisa. Ele quer fazer com que o povo confesse, com que o povo se arrependa do pecado. A Bíblia ela diz em Romanos capítulo 3, versículo 23. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O que é isso, Alisson? Separados estão da glória de Deus. Separados por quê? Por causa do pecado. É isso que o pecado faz. O pecado separa a gente de Deus. E o pecado é como uma doença silenciosa que entra na menor brecha que a gente dá. E vai tomando conta. E quando a gente vê, a gente está preso naquilo. E não se lembra, Davi. Davi começou um pecado de assassinato e adultério como? Olhando. Ah, Jesus, isso é forte. João quer fazer com que o povo se arrependa do pecado. É assim que ele está preparando o caminho. Irmãos, o salário do pecado qual que é? Glória a Deus. Tem gente que lê Bíblia aqui. Repita com mais força. O salário do pecado qual que é? Aí continua o versículo. O que ele diz depois? Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O dom gratuito de Deus. Sabe o que é dom? Presente. O presente gratuito de Deus. A gente não pagou o preço, quem pagou foi Ele. O presente não é nosso, quem deu foi Ele. A oliveira não é a gente, o azeite é dele. Aleluia. E mesmo tendo presente gratuito da vida, a gente insiste em viver em pecado muitas das vezes. Acabou, glória, irmão. Aleluia. Irmão, nem que eu não volte mais aqui, mas eu vou falar o que Deus colocou no meu coração. Se arrependam. Tem pessoas dentro dessa casa que precisam tomar uma posição. Se arrependam. Tem pessoas que a vida só não está andando porque precisa tomar uma posição. Se arrependa. Às vezes a tua casa ainda não está de pé porque você não tomou a sua posição. Você quer que Deus use alguém de fora, mas Deus não vai usar alguém de fora se Ele já tem você lá dentro. Se arrependa. Arrependei-vos. Eu gosto de pregar quando o povo está assim, que eu sei que está todo mundo prestando atenção. Irmãos, a gente precisa tomar um sério cuidado quando falamos sobre o pecado. Eu vou voltar no mesmo exemplo de Sansão. Quem foi Sansão? Eu disse brevemente aqui. No livro de Juízes, se não me falha a memória, do capítulo 13 ao 16, ela
fala sobre a história de Sansão, sobre a promessa de nascimento, desenvolvimento, trajetória e morte. Sansão, ele foi um homem que o Espírito do Senhor se apoderava dele de tal forma, a ponto dele rasgar leão no braço. Ele conseguia rasgar um leão no braço. Ele foi prometido, ele era uma promessa, ele era um nazireu, separado, santificado para um ofício. Só que certa feita, no capítulo 16, se não me falha a memória, de Juízes, a Bíblia diz que ele vai conhecer uma mulher chamada Dalila. E ele começa a brincar com esta mulher. É um brincando com o sentimento do outro. É um brincando de ter prazer com o outro. E Sansão começou a dar mais espaço para o pecado. Ele gostava de ser amarrado por Dalila e dormia em seu colo. Aí ele contava uma mentira para ela, falando o segredo de sua força. Dalila chamava os filisteus, olhava para Sansão dormindo e falava: Sansão, os filisteus vêm sobre ti. Aí ele, todo machão se achando, levantava, rasgava as cordas e saía. Só que teve um dia, de tanto brincar com o pecado, ele dormiu no colo de Dalila, ele estava amarrado. Aí o verso 20 vai dizer: e não sabia Sansão que o Senhor havia se retirado dele. Sabe qual que é o perigo do pecado? A gente sabe quando Deus chega, mas a gente não percebe quando Ele vai embora. A gente sabe quando Deus se faz presente na casa. Quem não se lembra de Atos 2, todo mundo foi cheio do Espírito Santo, teve barulho, teve glória. Quem não se lembra de 2 Crônicas, capítulo 7, Salomão, ele ofereceu um sacrifício para o Senhor. O fogo, a glória foi tanta que os sacerdotes não conseguiram nem entrar na casa. Mas e quando o Espírito saiu de Sansão, ele percebeu? Porque estava cego pelo pecado. E aquele que gostava de brincar, de ser amarrado e fechar os olhos no pecado, foi preso com grilhões de bronze e teve os olhos arrancados. Porque é isso que o pecado faz. Ele prende. Ele faz a gente de escravo. O pecado faz a gente cego. A gente não vê. Então nessa noite eu vou dizer de novo para você não esquecer: arrependei-vos. Jesus ainda tem um jeito para pessoas aqui dentro, mas se arrependa. Jesus ainda tem poder para salvar almas que estão aqui dentro, mas você precisa se arrepender. Quando Jesus chamou os discípulos para vir até Ele, Ele não chamou eles falando: traz tudo que você tem. Não. Ele disse: renuncia a si mesmo, toma a cruz e me segue. Então nessa noite eu vou dizer de novo: se arrependa. Ela mandou que ela vácia. Aleluia. Glória a Deus. Olhe para cá, para a gente caminhar para o final. Nós entendemos então o porquê que João quer que o povo se arrependa, do que João quer que o povo se arrependa. Agora nós vamos entender para quê. Qual que é o propósito do arrependimento? Qual que é o propósito, meu pastor, do arrependimento? Será que o povo se arrepende e Deus salva para trazer para a igreja e ficar reparando na roupa que o pastor usa? Será que Deus ele salva as pessoas para trazer para o culto e a pessoa se achar mediador de culto? Será que Deus salva a pessoa, dá um banho de misericórdia, coloca aqui dentro para ela ficar reparando na cor da parede? Quem está tocando, quem está fazendo e quem está cantando? Se a pessoa que canta é afinada, se faz melisma, se não faz. Você acha que Deus te chamou para isso? Eu acho que não. Alisson, para que foi então? Vamos para a Bíblia. Livro de Mateus, capítulo de número 3. O versículo de número 6. E o 7 e o 8.
Glória a Deus, ó. Sonoplasta tá ligado. Versículo 6. E eram por eles batizados no Jordão, confessando os seus pecados. 7. Mas ele, vendo muitos dos fariseus e saduceus que vinham ao seu batismo, lhe disse: ó geração de víboras, quem vos advertiu para fugir da ira vindoura? Dai, pois, frutos dignos de arrependimento. Olha aqui o propósito. Ah, Jesus. Qual que é, Alisson, o propósito? É para dar fruto. O propósito é qual, Alisson? É gerar fruto. Qual que é, Alisson? Por que que Deus nos reuniu aqui? É para dar fruto, irmão. Mas antes disso, olha a exortação que ele dá para os fariseus. Quem vos advertiu para fugir da ira vindoura? É como se ele dissesse: quem disse que vocês vão fugir do juízo que está por vir? Você acha que só porque vocês pregam a palavra vocês vão fugir do juízo? Vocês acham que só porque vocês cantam afinado vocês não serão julgados por Deus? Vocês acham, que só porque você é um exegeta, só porque você tem uma homilética, uma exegese boa, você prega a palavra, você não vai ser julgado? Se arrependa, porque Jesus está vindo, irmão. Alamando calamanácia. Elemando calamanássúria. Eu estou sentindo Jesus nessa casa, meu Deus. É como se João estivesse falando: você acha que só porque você tem algum cargo eclesiástico você não vai ser julgado por Deus? Você vai fugir da ira que está por vir? Isso aqui não dê frutos, não. Senhor, mas eu preguei no teu nome. Dom de pregar. Senhor, no teu nome eu expulsei demônios. Orava e jejuava. Porque não expulsa demônio quem não ora e quem não jejua. Senhor, eu realizei prodígios e maravilhas no teu nome. Tinha até fé. Mas Jesus vai olhar e vai dizer: apartai-vos. Alisson, como que Jesus está mandando pessoas que oraram, que pregavam, que jejuavam e que tinham fé a se apartar? Porque não abriram mão da iniquidade. Arrependei-vos. Arrependei-vos. Eu falo isso, minha carne está toda arrepiada aqui em cima. Pregar não vai salvar ninguém, irmão. O pregar não é nada. O cantar não é nada. Os nossos estudos não vão nos salvar. Não adianta nada a gente passar a vida inteira na igreja e não se arrepender das nossas iniquidades. Sabe o que é iniquidade? A gente trazer para o dia a dia aquele pecado que nos consome. A gente não luta mais contra ele, a gente abraça. A gente traz ele para perto e faz o pecado fazer parte da nossa rotina. Jesus está falando com pessoas nessa noite. Arrependei-vos. Irmãos, a mensagem de João, qual que era o objetivo? Nós lemos no verso 8, ele diz para os fariseus: dai, pois, frutos dignos de arrependimento. Quais frutos são esses, Alisson? Que tipo de frutos é esse que João está falando para o povo oferecer? Esses tipos de frutos a gente só consegue através do Espírito Santo. O livro de Gálatas, capítulo de número 5, Gálatas, Paulo ele escreve aos Gálatas quais são os frutos do Espírito Santo. Gálatas capítulo 5, verso 22 e 23. Paulo ele diz: mansidão, domínio próprio, ele fala todos os dons, todos os frutos do Espírito Santo. Alisson, e qual que é a importância
manifestar os frutos do Espírito Santo é que toda árvore que estiver seca será queimada no dia do juízo. Vamos para a Bíblia, João, capítulo de número 15, versículo de número 1. João, capítulo 15, verso 1. Jesus está dizendo: eu sou a videira, meu pai é o lavrador. Todo ramo que está em mim e não dá fruto, está em Jesus, mas não dá fruto. Como assim, Alisson? Pode alguém estar em Jesus e não dar fruto? Pode, Jesus está falando aqui. Todo ramo que está em mim, mas não dá fruto, ele quem? O Pai. Ele faz o que, Alisson? Ele tira. Mas todo ramo que carrega fruto, ele limpa. E ele limpa com o que, Alisson? Ele limpa através da palavra. Nesta passagem de João 15, a gente tem dois tipos de pessoas. Eu aprendi isso aqui com o Gabriel, não esqueci nunca mais. Aquelas que estão em Jesus e Jesus não está nelas, e aquelas que estão em Jesus e Jesus está neles. Alisson, pode isso? Pode. Tem gente que está na igreja há 30 anos e continua com os mesmos pecados, não se arrepende, não se transforma, não muda nunca. Jesus, ele disse: todo aquele que está em mim e não dá fruto, o Pai corta. Como assim, Alisson? Não adianta a gente estar em Jesus se Jesus não estiver aqui primeiro. Alisson, como que eu estou em Jesus e Jesus não está em mim? É quando a gente só vem para o culto, mas lá fora a gente vive vida de mundano. É quando a gente só participa dos cultos, a gente não oferece mais culto, a gente participa da entrega dos outros. A gente quer viver da entrega dos outros. Nossa, mas só quando fulano prega que o fogo desce. É só quando fulano canta que eu sinto Deus. Tu sente nada. Você não tem o Espírito com você. Como que você quer sentir a presença de Deus? Aqui dentro você canta e diz glória. Lá fora você canta funk, fala palavrão. Cuidado. Arrependei-vos. Arrependei-vos. Aqui dentro você é super crente, mas na sua faculdade o povo nem sabe que você vai à igreja. Arrependei-vos. E detalhe, não é os irmãos que vão tirar, é o próprio Deus que tira. E sabe para que ele tira? Para não contaminar quem adora de verdade. E o outro tipo de pessoa, Alisson, é aqueles que estão em Jesus e Jesus está nele. Aí ele produz fruto. Só que detalhe, não é pouco fruto. Não. Não é para oferecer fruto uma vez e não entregar nunca mais. Não é para oferecer fruto 5 anos e não entregar nunca mais. Não. É todo dia para continuar oferecendo cada vez mais frutos. Eu ouvi uma pregação uma vez de uma pregadora e ela disse que em Levítico, quando o sacerdote oferecia adoração, todo dia ele tinha que limpar o altar e oferecer sacrifício de novo. A gente tem que parar de viver de passado. Mas Deus fez no passado, dá fruto hoje. No passado eu fazia tanto, eu orava tanto, eu lia tanta Bíblia e parou por quê? Dá fruto hoje. Jesus quer fruto hoje. Alisson, mas você não me conhece. Eu não te conheço, mas o Deus que nós servimos conhece você. E Ele está dizendo para pessoas nessa noite: arrependei-vos. A pregação de João Batista era essa: se arrependam porque o reino se aproxima. A pregação de Jesus era essa: se arrependam porque o reino se aproxima. Jesus enviou os discípulos e mandou eles pregar
hoje não muda. Arrependei-vos, porque o reino do céu se aproxima. Moço, moça, não deixe o diabo fazer sua vida uma roda gigante de prazeres momentâneos. Jesus tem coisa melhor para você. Chega do diabo brincar com o teu sentimento. Chega do diabo brincar com a sua autoestima. Chega do inimigo fazer você de cavalo, porque é isso que ele faz. O diabo chama a gente de cavalo, de animal, mas Deus nos chama de filhos. Arrependei-vos. Aramanaiosega lamanassúria. Elenica lamanaiossária sé. Eu estou sentindo Jesus nessa casa, meu Deus. Alisson, você não sabe de onde eu vim, não importa de onde você veio. A Bíblia diz que Deus, quando você se arrepende, Ele pega o seu pecado, joga no mar do esquecimento, dá um banho de sangue em você, dá um banho de graça, te levanta, te põe para pregar a palavra, salva a tua casa através de você. Jovem, pelo amor de Deus, se arrependa e creia no Evangelho. O Evangelho para o mundo é loucura, mas para nós é poder de Deus. Não me importa se no passado você era um ex-usuário de droga. Não me importa se no passado você já foi um traficante ou não. Não me importa, moça, se no teu passado o diabo fez você se prostituir. Deus está quebrando hoje toda a cadeia que o diabo te prendia. Mas se arrependa. Deus está chamando pessoas nessa noite para um arrependimento. Se arrependa. Se arrependa. Eu vou falar de novo. Arrependei-vos. Chega do diabo fazer a nossa casa a casa dos demônios dele. Não é mais assim. Todo pecado que tinha lá naquela casa vai ser retirado agora. E detalhe, vai ser através de você. Mas se arrependa. Deus tem coisa grande na sua vida, moço. Deus tem coisa grande na tua vida, moça. Vai ficar brincando de quebrar princípio até quando? Vai sair da curva da palavra para parecer descolado até quando? Vai calar a voz de Deus para aparecer nas bocas do mundo até quando? Pode ser teu último culto. Se arrependa. Essa mensagem tem endereço e teu coração está queimando. Se arrependa. Jesus tem coisa melhor para a tua vida. Se arrependa. Jesus pode salvar a tua vida. Se arrependa. Jesus transforma a tua vida. Se arrependa. Jesus tem poder para curar teu filho. Mas se arrependa. Jesus tem poder para salvar teu pai. Se arrependa. Jesus tem poder para transformar a sua vida. Mas se arrependa nessa noite. Irmãos, a mensagem que Deus me deu foi essa. Se arrependa. Por quê? Porque Jesus está vindo. Se arrepender do quê? Do pecado que nos separa dele. E para quê? Para que nós venhamos dar fruto para o reino dele. Irmãos, com a permissão dos pastores, eu gostaria de fazer uma oração com a igreja, amém? Se põe de pé. Deus está quebrando alguns jugos nessa noite. Mas para Deus fazer a obra completa, você precisa fazer a sua parte também. Curva a sua cabeça, em nome de Jesus. Senhor Deus Pai, Pai querido, Pai amado, a tua palavra
palavra foi pregada a este povo. A tua mensagem foi pregada a este povo. Pai, faça com que esta mensagem dê frutos no coração deles. Faça com que esta semente seja plantada no coração deles. Que o diabo não venha roubar esta semente, Senhor. Que o diabo não venha roubar mais a paz deles, Senhor. Pai, faça com que eles se arrependam e ajuda eles, Jesus, a se levantar dos pecados deles, Senhor. A fugir dos pecados, Pai. Dá força, porque sem o Senhor nós não conseguimos. Levanta a tua mão, Jesus, porque tem almas nessa noite que estão gritando e clamando por socorro, Pai. Salva, Senhor. Salva, Jesus. Salva, Jesus, nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Irmãos, para eu passar o microfone, eu não poderia passar sem perguntar. Tem alguém nessa noite que, ouvindo esta mensagem, quer aceitar a Jesus, quer se arrepender dos pecados cometidos e recomeçar com Deus? Se tem alguém que quer aceitar Jesus como um Salvador na sua vida, levante a sua mão. Essa casa tem obreiros e obreiras preparados para orar e ajudar você. Tem uma pessoa que o coração dela está bombeando tanto sangue. Jesus está de braços abertos para você. Tem alguém que quer aceitar a Jesus. Jovem, não perca essa oportunidade. Glória a Deus, tem uma alma. Isso vale um glória, irmãos. Tem mais alguém? Jesus me incomoda. Tem mais pessoas. Moça, não deixa o diabo brincar com a tua vida. Varão, não deixa Satanás brincar com a tua vida. Se arrependa. Tem mais alguém? Se não tem, que o Senhor na sua graça lhe conceda outra oportunidade. Irmãos, estenda sua mão para cá e vamos orar por essa alma. Senhor Jesus, essa alma está aqui, Pai amado, Pai querido, sedenta pela tua presença, sedenta pelo teu Santo Espírito. Ela está cansada, Pai amado, Pai querido, de ser feita, Pai amado, Pai querido, escrava do pecado. Jesus, ela está arrependida, Senhor. Pai amado, Pai querido, cura ela, salva ela, Senhor. Protege ela, Senhor. Guarda ela, Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus. Blinda ela de todo mal, Pai amado, Pai querido. Enche ela de poder, meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Escreve um novo capítulo na história dela, Senhor. Toda humilhação que o diabo fez ela passar, Senhor. Toda humilhação que Satanás fez ela passar, Senhor. Toda miséria que o diabo tentou fazer ela passar, Pai, será convertida em bênçãos para a glória do teu santo nome, Pai. Salva essa alma, Senhor, em nome de Jesus.